Cá estamos nesta primeira parte do Ser Igreja, que como habitualmente tem um convidado para conversar connosco, consigo, comigo, com todos, sobre algumas questões que interessam à vida da Igreja Universal ou da Igreja que está na Diocese de Braga. O nosso convidado desta noite é o Sr. Dom António Moiteiro, Bispo Auxiliar de Braga. Sr. Dom António, é com muito gosto que mais uma vez o temos aqui e espero continuar a tê-lo mais vezes para conversarmos sobre a vida da Diocese e, neste dia, sobre um encontro de todos os momentos de obras e associações que vai ocorrer amanhã, sábado, dia 18 de maio, no Salão de São Frutuoso, em Braga. E antes de dizer o horário, seja bem-vindo. Boa noite para si e para todos os ouvintes. E, de facto, nós estamos na semana em que nos preparamos do modo mais próximo para a celebração do Pentecostes. E o Pentecostes foi sempre a grande manifestação do Espírito na vida da Igreja nascente, e hoje também é o Espírito que conduz a Igreja, e é a esse Espírito que nós queremos prometer fidelidade, e que os movimentos apostólicos ligados a tantos carismas que foram surgindo na Igreja, obra do Espírito, se renovem e sejam fermento e sejam de facto uma presença ativa na vida quer das comunidades cristãs, das paróquias, quer da Arquidiocese. Este encontro insere-se ou vai cair em três acontecimentos importantes. Nós estamos a comemorar os 50 anos do Segundo Concílio do Vaticano, o Grande Concílio do Laicado, que tem um decreto específico para o papel dos leigos, mas que por quase todos os grandes decretos do Concílio se fala dos leigos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Gaudium et Spes, que não é dedicado aos leigos, mas fala dos leigos, por exemplo. É também, também se inscreve e está abrangido pelo Ano da Fé, que o Papa Bento XVI convocou em outubro do ano passado. E na Semana da Vida da Conferência Episcopal Portuguesa, de 12 a 19, portanto, há aqui a celebração do Pentecostes, do dia 1 da Igreja, se assim se pode dizer, não é? A Igreja nasce precisamente no Pentecostes, e este encontro podemos encaixá-lo em todos estes acontecimentos. Sim, este encontro está na sequência ou na linha daquilo que o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco irão celebrar em Roma na vigília do Pentecostes. Sábado. Amanhã, o Santo Padre, isto já vem do Papa João Paulo II, sentiu a urgência de dar consistência aos vários movimentos laicais. Quando falamos em movimentos laicais, falamos em movimentos, obras, associações de leigos. Leigos comprometidos, efetivamente, na vida da Igreja. Sim, porque alguns são movimentos, outros são obras, outros são mesmo associações laicais. E o Papa sentiu a necessidade de dar consistência a toda esta gente, para que, através de uma eclesiologia conciliar, os movimentos serem o fermento nesta massa que são nas paróquias as comunidades cristãs e nas dioceses o conjunto de toda a vida diocesana. E é nesta linha que nós estamos a fazer este encontro. É numa comunhão com o sucessor de Pedro, é um desejo do nosso arcebispo, e também este encontro se insere necessariamente nesta caminhada que a Igreja e que a nossa Arquidiocese está a fazer, quer nestes 50 anos do Concílio, quer também nesta semana concretamente da vida que estamos a celebrar, e também no Ano da Fé. E a nossa Arquidiocese junta ao Ano da Fé é a programação de vários anos, no qual o primeiro é a fé professada, que é no fundo o ato de fé, a fé que nós professamos. E é nesta linha que se insere este encontro. É importante, e talvez muitos dos nossos ouvintes gostassem de ver um pouco debatida esta questão,
Às vezes pensamos que os movimentos, obras e associações da Igreja são estruturas que vivem para dentro da Igreja, o que não é verdade. Muitos vivem para fora e todos deveriam viver, provavelmente, para fora, voltados para a evangelização, para o mundo, para o anúncio. Quando nós estudamos o que foi um carisma desde o seu início e depois no seu desenvolvimento, estou a pensar o carisma dos cursos de cristandade, estou a pensar no carisma do renovamento carismático, estou a pensar no carisma da Legião de Maria. Se nós começarmos a ver, quase todos, ou todos, têm uma dimensão apostólica, que era este o nome que se lhe dava anteriormente, e que hoje, com o Evangelho Enunciandi, passamos um pouco mais à evangelização. Tem caráter evangelizador, tem cariz evangelizador. O que é que significa este caráter apostólico, este cariz evangelizador? Significa, no fundo, darmos cumprimento àquilo que Jesus disse. Estamos agora no Pentecostes, celebramos a Ascensão, ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Mas ser testemunhas da ressurreição de Cristo, penso que nunca, não apenas para dentro da Igreja, mas ser testemunhas de um Cristo vivo e ressuscitado nos locais e nos ambientes onde se inserem os leigos. Porque a vocação laical é eminentemente uma vocação secular, isto é, enquanto que os religiosos têm, através da profissão dos conselhos evangélicos, a sua vocação dentro de um determinado carisma, enquanto que os sacerdotes, à imagem de Cristo bom pastor, devem também eles ser os pastores das comunidades que lhes foram confiadas, os leigos, pela sua vocação secular, devem construir o reino de Deus no lugar onde se encontram, no seu trabalho, na sua família, e todos os movimentos, associações e obras, no seu nascimento tiveram esta dimensão. Eu estava a ouvir o Sr. Dom António, estava-me a recordar, como já sou muito velho, quer dizer, de todo este percurso da minha vida, em que fui ator, não de teatro, que nunca fui, talvez até gostasse de ter sido, mas não calhou, em que fui ator como cristão, e das diferentes etapas, estou-me a lembrar da Ação Católica, anterior ao concílio, depois os grandes documentos conciliares, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, a Apostolicum Actuositatem, etc. Depois falou num documento que deveria ser repescado, que é o Evangelho Enunciandi de Paulo VI. É um documento extraordinariamente atual, o anúncio do Evangelho. É de certeza o documento pós-conciliar até hoje com mais atualidade. De certeza. Eu subscrevo, porque... De certeza, com mais atualidade. Frequento periodicamente. Depois, sei lá, de João Paulo II, que nos deixou um manancial inesgotável de documentos, e muitos batendo precisamente na tecla do apostolado laical, sei lá, a solicitude social da Igreja, ou os Christi Fidelis Laici, por exemplo... O Papa Bento XVI, nas suas encíclicas, nas suas comunicações, e há também um dado importante, que é a alteração do próprio Código de Direito Canónico, não é? Que de 1927, lá quando era, foi o anterior... É 1917, e agora este, o recente, de 83 para 84. Que abre uma nova luz, digamos, legal, entre aspas, sobre... É no fundo a intuição conciliar, estamos a celebrar os 50 anos do concílio, a intuição conciliar da Lumen Gentium, do documento sobre a Igreja, porque fala-se primeiro, não só quando se fala na Igreja, primeiro fala-se no povo de Deus, no qual todos estamos inseridos, todos os batizados. E só depois é que o documento, a Constituição Apostólica, vai tratando dos vários, eu ia dizer, órgãos, carismas dentro da Igreja. Fala-se na hierarquia, fala-se nos religiosos, mas primeiro não é a hierarquia, primeiro é o povo de Deus. E é neste conjunto o povo de Deus, no qual os leigos é a vocação por excelência e maioritária, porque é interessante, que também é bom vermos
que nesta perspectiva vocacional e carismática, os pastores da Igreja estão em função, ou estão ao serviço, melhor dito, dos diferentes carismas. E até do povo de Deus. Evidente. Não é o contrário, enquanto que se podia ter uma teologia em que eram os leigos que estavam ao serviço, a ajudar os pastores, os sacerdotes, os bispos na sua missão. Não. E aqui está muito claro o que é o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio comum dos fiéis. Eu acho e este ponto é fundamental. Eu ia dizer, isso é fundamental, e acho que é bom sublinhar. De facto, eu pessoalmente subscrevo inteiramente essa ideia, porque antes de um clérigo ser sacerdote ou bispo, ele é batizado. Há um pressuposto. Sim, mas nós temos de entender base. até mesmo o sacerdócio ministerial, o ser diácono, o ser presbítero, o ser bispo, sempre numa linha de serviço à vocação comum do povo de Deus. Por isso é ministérios, não é? Claro. O senhor sabe isso melhor do que eu, que o ministro é o servidor, porque não é? Aqui é bom ver isso, porque nem todos os ministérios brotam do sacramento da ordem. Pois, os ministérios laicais brotam dos sacramentos de iniciação cristã. E ao brotarem dos sacramentos de iniciação cristã, quem dá consistência, por exemplo, o ser padrinho, por exemplo, o ser catequista. Claro que a missão depois é dada pelo pastor, mas brota desta vocação de pertença ao povo de Deus, da sua iniciação cristã, como tal, também é enviado a fazer outros discípulos. Mas isso é o mandamento do Evangelho. Claro, ide por todo o mundo claro e anunciai. Isso é claro que é, mas é nesta linha que temos de entender, porque senão vamos por aí, fazemos uma teologia do laicado eminentemente, eu ia dizer, clerical. E não pode ser. Não pode. Não pode ser de maneira nenhuma. Pronto, os leigos estão por direito próprio. E agora temos de acrescentar. Aos direitos acrescentam-se os deveres. E têm o dever de anunciar o Evangelho naquilo que lhes diz respeito e naquilo que é a sua vocação de inserção no meio do mundo. Mas é a coerência. É a coerência às promessas do batismo, não é? Evidente. Quando João Paulo II foi à França a primeira vez, ele lançou uma pergunta que ficou célebre, não é? França, és tu fiel às promessas do teu batismo? E isto não era para a França a entidade abstrata, era para o povo, para os batizados, não é? Claro. De facto, no fundo, remete-nos a nossa condição de lei, a minha, estou a falar por mim, a minha condição de leigo, remete-me, como a do Sr. António, na sua condição de bispo, remete para o batismo, que é o sacramento de iniciação, não é? Sr. António, acho que nós temos que avançar, isto é muito interessante e é muito importante, sobretudo na altura, isto é um parêntese, na altura em que celebramos os 50 anos do Concílio Vaticano II, ou do segundo Concílio do Vaticano, como há quem prefira chamar, e talvez com razão, é bom que se releiam, se peguem novamente nos textos que caracterizaram e que foram dádiva do Espírito Santo à sua Igreja, isto é, a mim e a todos os batizados. Não é por acaso que no encontro de amanhã de sábado, que vai decorrer no Salão de São Frutuoso, ali junto à Sé, na rua Dom Afonso Henriques, às 14h30, não é por acaso que há aqui uma reflexão para o Sr. Dom Manuel Linda, também Bispo Auxiliar aqui da Arquidiocese, e o tema é o apostolado dos leigos e o chamamento à santidade à luz da Lumen Gentium. Isto é, um programa de vida. É por uma razão simples, porque é assim, a Lumen Gentium fala no chamamento universal à santidade de todos os membros do povo de Deus. E quando falamos no chamamento universal à santidade, falamos de todos os batizados. E depois cada um na concretização da vocação a que Deus o chamou. E o tema que vai ser desenvolvido, eu falei com o Sr. Dom Manuel, é um pouco nesta linha. Aquilo que a Igreja deve fazer é, no fundo,
comunicar a vida do próprio Deus. E a comunicação desta vida chamamos santidade. Os movimentos não existem para fazer reuniões. Os movimentos não existem para terem programas. Os movimentos não existem para fazerem atividades, por mais bem organizadas que sejam. Os movimentos existem para que os seus membros sejam santos. Aliás, na definição, ou para que um movimento possa ser considerado apostólico, um dos critérios é este, a preocupação do chamamento de todos à santidade. Sim, e este ponto é fundamental, porque às vezes nós, quando falamos em movimentos, associações e obras, corremos um risco, que é este: é uma certa mentalidade. A palavra não pode ferir um bocadinho, mas eu digo-a propositadamente. Uma certa mentalidade sectária, isto é, o nosso movimento é que é bom e o nosso movimento é o melhor. E fora dele não há salvação. Não, tanto não chego, mas que o nosso é que é o bom, não. O nosso tem coisas boas, porque é um dom do Espírito, mas o outro ao lado também é um dom do Espírito e tem coisas boas. Então os movimentos existem. Nas suas variadas sensibilidades, maneiras de ser, são os tais carismas. Na casa do Pai há muitas moradas, mas é para que todos os seus membros sejam santos. Agora, por exemplo, a santidade dos membros das conferências vicentinas é uma santidade mais, deixe passar a expressão, de atenção ao pobre através da prática das obras de misericórdia. Mas, por exemplo, a Legião de Maria, também através da sua inserção, eu ia dizer, do amor a Nossa Senhora, ser também, através do presídio, das decoras, ser capaz de chegar aos vários ambientes, anunciando também o Evangelho, a Palavra de Deus. São carismas diferentes, mas é na santidade que nós podemos entender a inserção de cada um desses movimentos. Vão todos bater aí. Porque o Espírito de Deus, diz lá a Sagrada Escritura, a uns constituiu apóstolos, a outros constituiu profetas, a outros doutores, a outros mestres, a cada um segundo as suas capacidades e a sua medida. Portanto, é esse mesmo Espírito que suscita na sua Igreja estes carismas para os colocar ao serviço do bem comum. E o bem comum, neste caso, é a santidade. Nós podemos dizer que o bem comum está para, deixe passar a expressão, para a sociedade, como o chamamento à santidade está para a Igreja. Isso, Sr. António, eu acho que é muito importante. E depois do concílio, e sobretudo com João Paulo II, penso que este grande Papa teve uma preocupação de dar sinais para o exterior de que não era vã esta preocupação, por exemplo, da Lumen Gentium, e que vai ser trabalhada por Sr. Dom Manuel amanhã, que é a de ter procurado beatificar e canonizar homens e mulheres que não foram frades, nem freiras, nem presbíteros, nem bispos. Estou-me a lembrar de um casal dos Quattrochi, os pais da Santa Teresinha, os pais da Santa Teresinha, e outros leigos que estão a caminho dos altares. E isto são alertas. Isto é, a Igreja não reconhece só a vida religiosa como o único caminho para a santidade. Eu sei que neste momento na Igreja estão a dar muita atenção portanto, aos modelos de santidade para além dos leigos, por exemplo, dos pastores, porque em tempos de crise de identidade, se tivermos pastores santos, esses pastores conseguem ajudar o povo de Deus a ir ao essencial. Eu sei que da congregação das causas dos santos há a preocupação de apresentar pastores santos. Imaginemos isto: depois do Concílio de Trento houve a igreja antes e durante estava numa crise muito grande, mas
o que fez a renovação da Igreja de Trento, para além de muitos leigos santos, foram pastores extraordinários que apareceram. Nós aqui temos o Beato Frei Bartolomeu dos Mártires. São Carlos Borromeu. Isso, outro que são contemporâneos, São Pio V e etc. São Roberto Larmino. Se passarmos agora para o nosso tempo, de facto, os movimentos laicais, os carismas laicais, nasceram com uma profusão muito grande depois do Concílio Vaticano II. Muito bem. Mas também precisamos de pastores, modelos de pastores, que ajudem a Igreja a centrar-se naquilo que é o fundamental da sua missão. E os pastores são os que, no fundo, têm o carisma da unidade. O carisma da comunhão. Evangelho, não é? Tem o carisma da pastor comunhão. Que das 99 e tem o carisma não da vai comunhão. À procura da outra, e eu penso que é este carisma que nós gostaríamos que fosse refletido por todos os movimentos, associações e obras no amanhã. O carisma da comunhão, o carisma da unidade. Quando falamos uma só fé, um só batismo, estamos a falar nesta comunhão, em que eu deste movimento, aquele daquela associação, outro daquela obra, mas todos estamos dentro da mesma missão da Igreja. E é isto que é portanto, o bonito da Igreja, é esta pluralidade, construindo a comunhão, mas todos unidos a caminhar para o mesmo Deus, que é a santidade. Acho que é um desafio que aqui fica lançado pelo Sr. Dom António Moiteiro, Bispo Auxiliar de Braga, para amanhã. Então eu vou repetir no Salão de São Frutuoso, na Rua de Dom Afonso Henriques, que é uma rua paralela à Sé, junto ao Seminário de Santiago. Junto ao Seminário de Santiago. Às 14 horas com o acolhimento, 14h30 então a reflexão, o apostolado dos leigos e o chamamento à santidade à luz da Lumen Gentium. Depois há um diálogo entre nós, quem participar, e depois há a Eucaristia. Às 16h30, o Sr. Dom António é que preside. Deveria ser presidida pelo Sr. Arcebispo, e era ele que estava a pensar em presidir. Só que ele, nesse dia, ordena-se bispo o secretário da congregação dos religiosos em Santiago de Compostela. Portanto, e o Sr. Arcebispo foi convidado e deve estar, porque é um franciscano, e até pela presença franciscana na nossa arquidiocese, e são conhecidos e amigos, ele estará presente. É esta a razão porque até a conferência era feita pelo Sr. Arcebispo. Inicialmente era assim que tínhamos combinado. O homem põe e Deus dispõe. Mas pronto, agora é com a prata da casa. E está muito bem. E está muito bem. Auxiliar não quer dizer menor. Não é? O auxiliar é aquele que ajuda. É que ajuda. Pronto. E têm ajudado muito bem e vão continuar. Têm grande capacidade e espera-se muito. Continua a esperar-se muito. Também gostava de sublinhar um aspecto. Durante a Eucaristia faremos o ofertório. E o ofertório será uma partilha de todos os presentes para uma causa de alguém que, portanto, esteja mais necessitado. Será um ofertório em que o gesto de partilha já tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Posso saber qual é? Não sabemos, assim, nós estamos a pensar que depende um pouco, por exemplo, ajudar a comprar uma cadeira de rodas para uma pessoa, portanto, que não se possa mover ou qualquer um, mas é assim uma coisa muito concreta. Muito concreta. Que é bonito. Sr. Dom António, nós temos que terminar esta nossa conversa, que se prolongaria pela noite fora, o que era pela riqueza do tema e, sobretudo, pelo seu conhecimento, mas temos que pôr um ponto final. O programa tem que continuar, mas eu não queria deixar de referir a Semana da Vida, que é de 12 a 19, termina no domingo, numa altura em que a crise e o valor da vida são postos em questão desde a sua concepção até aos velhos grisalhos, enfim, que hoje... Como nós. O senhor pode estar grisalho, mas não é velho. Eu sou grisalho e velho, que é diferente. É um desafio muito forte, não é? Este desafio da vida e da família, logicamente. Olha, ando a ler um livro do cardeal Caspers. O cardeal Caspers foi um cardeal alemão, era um grande teólogo,
que foi portanto, o cardeal prefeito. Ele foi bispo na Alemanha e depois foi nomeado prefeito da congregação da unidade, para a unidade dos cristãos. E agora estão a publicar-lhe as obras completas. E saiu agora, há pouco tempo, em Salterra, um livro, o Evangelho de Jesus. Em espanhol. Em espanhol, em que fala na nova evangelização, fala o Evangelho, qual é a essência do Evangelho na Igreja, e depois diz quais são os conteúdos da evangelização para os tempos de hoje, da nova evangelização. O primeiro é a questão do sentido da vida. A questão do sentido da vida. É de onde parte tudo. E quando se fala no sentido da vida, fala-se, quase que me atrevo a dizer, no trocadilho, numa vida com sentido. Porque é o sentido da vida que cada um de nós deve procurar descobrir e deve procurar viver. Mas também a nossa vida deve ter um sentido, uma meta, saber para onde caminhamos. E nesta caminhada há uma convicção que é fundamental, que é esta: Deus ama-nos muito, e tanto nos ama que nos deu o seu Filho. Eu penso que o melhor livro da vida é contemplar o Cristo crucificado. Contemplando o Cristo crucificado, nós podemos entender o valor da vida. Porque em Cristo crucificado nós podemos dizer assim: Deus ama-nos tanto que nos deu o seu Filho. E esse Filho ama-nos tanto que desceu ao mais profundo do que é o ser humano e da humanidade para nos dizer assim: eu ofereço a minha vida para que vós tenhais a vida. E eu penso que é nesta dimensão que nós devemos ver sempre. Portanto, a vida, desde a sua concepção até à sua finalização natural. Porque se a vida é de facto o objeto maior do amor de Deus para conosco, então essa vida é o que de mais precioso existe. Portanto, e aqui nós podemos dizer: há que defender a vida, há que celebrar a vida e há que viver a vida. Eu gosto de viver a vida no bom sentido. Evidentemente. Mas viver a vida, não ter medo da palavra celebrar a vida, viver a vida. E acolher a vida. Acolher a vida. É o grande desafio desta Semana da Vida, que no fundo prolonga aquele documento absolutamente excepcional de João Paulo II, Evangelium Vitae, que é um hino à vida e que deveria estar na nossa mesinha de cabeceira para leitura, não digo diária, mas periódica, porque de facto é um hino à vida, e nós temos que entender a vida celebrando-a, como o Sr. Dom António disse, acolhendo-a, celebrando-a e vivendo-a e dando-lhe um sentido. E dando um sentido até à vida que esperamos, no caso de uma senhora grávida, que aguarda uma vida, que já tem uma vida dentro dela, não é? E que tem o direito a viver até que um dia a morte surja. Como também um velhinho numa cama do hospital, já diminuído, mas eu tenho feito esta reflexão muitas vezes na minha experiência agora das visitas pastorais. Falo muitas vezes nisto, porque durante a visita pastoral fazemos uma celebração comunitária da unção dos doentes. E eu costumo dizer sempre que não é, isto já passou esta concepção, a unção dos doentes não é a última unção, não é a extrema unção. A unção dos doentes é estarmos unidos à cruz de Cristo para com Ele sermos também salvadores da humanidade. E eu sou cristão quando tenho saúde e contribuo a salvar este mundo, quando me empenho nos vários apostolados da paróquia. Mas também sou salvador quando, pela doença, eu sou capaz de dizer: é por ti que eu ofereço este sacrifício, esta cruz, a minha vida, porque Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz. E agora é neste momento mas é outra dimensão da vida, e que nós não podemos esquecer. Eu costumo fazer muitas vezes esta referência nas unções, e
E agora na visita pastoral nós ao fim portanto, de uma série de tempo, estou a fazer em Vila Verde, já fiz várias centenas, são milhares de unções dos doentes nas várias paróquias. O que significa que há aqui uma defesa também da vida que nós temos de promover, porque a vida em todas as suas etapas deve ser defendida, mas também deve ser promovida. Mesmo quando as debilidades batem à porta. E a vida com qualidade para ser vivida. Muito obrigado, Sr. Dom António. Fica a promessa que eu faço por si, pode ser, de vir cá brevemente para continuarmos a falar sobre a vida da Igreja e a vida na Igreja e provavelmente falarmos um bocadinho sobre alguns documentos do Concílio para que também nós, em Ser Igreja, possamos contribuir de uma forma positiva para divulgar e dar curiosidade às pessoas para voltarem a ler, aqueles que já leram, ou lerem pela primeira vez aqueles que nunca leram, sobretudo os mais novos, que não passaram pelo pós-concílio imediato, a Gaudium et Spes, que é um hino à esperança e às inquietações do mundo, à Lumen Gentium e por aí fora. Fica ao desafio, Sr. Dom António. Boa noite para todos e espero-vos amanhã no Serão de São Frutuoso e depois na Eucaristia na Igreja de São Paulo. Aqui fica o desafio do Sr. Dom António. Nós vamos continuar.